Olá a todos aqueles que nos escutam. Estamos mais uma vez, para iniciar um programa, uma série das lições das palavras cruzadas. O título da lição desta semana é O Conflito por Detrás de Todos os Conflitos. Nós vamos falar de conflitos, vamos falar de guerras e vamos ouvir dizer que Deus é que dirige essas guerras. E então, como é que nós, como cristãos, podemos conciliar a ideia de um Deus de amor, de um Deus pacificador, de um Deus que, como Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, quando este Deus mandava fazer a guerra? E vamos tentar perceber qual a razão, qual o conflito, qual a guerra por detrás de todas as guerras que estamos a falar, qual é a razão de ser deste título. E, portanto, é por essa razão que nós hoje vamos abrir a Bíblia, sobretudo no livro de Josué. Vamos entender a razão de ser daquele primeiro encontro que ele teve com o comandante do exército do Senhor, um texto que se encontra no capítulo 5 de Josué, e que este texto revela-nos o quê? Revela que Josué, de repente, encontrou-se numa situação de ser confrontado com o aparecimento de um ser celestial. E quem era esse ser celestial? Nós podemos ver como é que ele se intitula. Portanto, o texto diz-nos assim: estando Josué ao pé de Jericó, portanto já no outro lado do Jordão, depois da travessia do Jordão, levantou os olhos e eis que se achava em pé portanto, que se achava diante dele em pé um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a este e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Portanto, este é um texto extraordinário, porque Josué aqui vem-se confrontado com um ser que ele entendeu ser um ser diferente e estranho, e ele vai diretamente confrontá-lo com esta pergunta: quem és tu? És dos nossos ou dos nossos adversários? E este ser celestial responde-lhe com um não seco, diz-lhe apenas que não, como se aquela pergunta estivesse mal dirigida. Ele, provavelmente, o texto diz-nos isso e é verdade, ele, Josué, é que precisava de dizer ao anjo do Senhor se estava do lado do anjo ou se não. E a pergunta era, de facto, com razão de ser, seria essa. Portanto, esta a questão fundamental é que depois há uma ordem dada por este ser, que nós já vamos ver quem era, e posso dizer já, era o arcanjo Miguel, era nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Portanto, era o Jesus Cristo pré-encarnado, portanto, antes da encarnação como ser humano. Aliás, o mesmo ser que apareceu na sarça ardente a quem? A Moisés. E dando-lhe a mesma ordem também. Todos se lembram, quando falámos e quando estudámos o assunto da sarça ardente, aquele primeiro chamado, aquele primeiro aparecimento lá no Monte Horeb, lá no Monte Sinai, que havia uma sarça que ardia e o fogo não a consumia, e este facto extraordinário levou Moisés a aproximar-se com curiosidade para perceber o que era, não é? E é nessa altura que ouve uma voz que lhe diz: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que tu pisas é um solo santo, um solo santo. Ora bem, isto diz-nos o quê? Diz-nos que a pessoa que fala desta forma só pode ser o próprio Deus, neste caso Cristo. Porquê? Porque isto evidencia-se pela adoração que é prestada e pelo facto da sua presença santificar o lugar. Portanto, este título, eu sou o próprio Deus, eu sou o príncipe do exército do Senhor, só é utilizado 2 vezes na Bíblia. É aqui nesta passagem e também no texto de Daniel 8:11, em que também existe a mesma categoria: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E, portanto, isto revela-nos que este ser era um ser que tinha o mesmo nível de santidade que o próprio Deus, isto era um elemento da Santíssima Trindade. Portanto, o facto de ter dado também a mesma ordem
a Josué que foi dada a Moisés revela exatamente isso. É que o facto de Deus estar presente no lugar torna esse lugar santo, assim como acontecia na Arca do Concerto. Portanto, hoje nós podemos ser confrontados, mas por que razão é que estas ordens foram dadas apenas 2 vezes, foram dadas a Moisés e a Josué, e não há, enfim, nas várias vezes em que há um encontro entre o ser celestial, entre Deus e qualquer ser humano, profeta, ou seja o que for, nunca aconteceu esta necessidade de descalçar as sandálias, descalçar os sapatos. E nós podemos entender isto num aspecto cultural. Nós hoje não nos é pedido, quando vamos à igreja, quando estamos junto do altar da igreja, nós descalcemos os sapatos. Mas nessa altura, o descalçar os sapatos era uma atitude de reverência perante a divindade. E isto era aquilo que os israelitas tinham aprendido enquanto estavam no Egito. Os egípcios, nos seus cultos aos deuses pagãos, descalçavam os sapatos. E eles aprenderam que isso seria um sinal de respeito. E por esse motivo também era esta cultura de descalçar os sapatos era qualquer coisa que os seres humanos entendiam como ser necessário na presença de um ser divino. E, portanto, foi isso que Josué fez, mas pronto, o que importa realçar aqui é que o facto da ordem dada significava que este ser não era um anjo, não era um ser criado, mas era o Criador. Pois bem, muito bem, irmão Mário, amigos que nos assistem, é um prazer estar na vossa presença. Estamos mais uma vez a cruzar as palavras, então, da lição número 4, que na outra versão é a guerra por trás de todas as guerras, quando muito recentemente, na semana passada, falamos sobre os memoriais da graça, na lição 3. Deus pediu, Deus espera que o seu povo, aqueles que se colocam na posição de o adorar e que querem o fazer, e que o querem fazer em espírito e em verdade, não se esqueçam da graça, de muitos elementos da graça. E essa parte de não esquecer, não se esquecerem da graça, também tem a ver com a lição número 4, porque a figura que o autor apresenta para a lição número 4, o conflito por trás de todos os conflitos, é espantosa. Ou seja, como é que os israelitas em plena guerra, quando chamados à guerra, se bem que até aqui, antes da tomada de Jericó, só tinham lutado contra os amalequitas, pelo menos nessa parte, quando as espadas dos inimigos, né, no ar, fossem despedaçadas, eles ficavam espantados. Portanto. E aqui me vem a explicação de que como é que é possível, né? Antes da explicação, a pergunta é como é que é possível a espada no ar em direção a um ou a uns israelitas as espadas eram despedaçadas? Como é que se explica isso? Porque é o próprio Deus que lutava por Israel. Ou seja, todas as batalhas, todas as lutas de Israel eram realizadas sob o comando, em nome e com auxílio do próprio Deus. Exatamente. E no livro de Josué surgem várias perguntas e uma delas é: como é que vamos entender um Deus de amor comandar guerras? E a resposta pode ser vaga, mas uma das respostas pode ser vaga, é que Deus conhece o fim desde o princípio. Nós conhecemos o rosto das pessoas, mas as intenções, os sentimentos, os pensamentos que estão no ser interior das pessoas, só Deus é que conhece. E quando Deus pede para destruir uma nação, um povo, um grupo, etc., é porque Ele que conhece o fim desde o princípio sabe que se aquele povo, aquela geração, em várias linhagens, continuar a viver e que
só tem na vida presente a prática do mal, continuará na prática do mal geração após geração. Por isso, Deus orienta o seu povo a exterminar, porque ou seja, será, como se diz, sempre uma batata podre no saco onde tem outras batatas boas. E também dizer que Deus é amor. Independentemente dessa pergunta inquietante, por que Deus ordena guerras e comanda guerras, Deus é amor. Mas para além de ser amor, é justo. E sempre que ele aplica a sua justiça, está a evidenciar o seu caráter. E quando a graça termina, não nele a graça não termina, mas quando o ser humano ou se apoderou da graça, viveu na graça, apresentou boas obras pela graça e depois deixa de o fazer, ou nunca deixa de viver na graça, Deus executa o seu juízo. E é por sua justiça. E pela graça, vou já terminar essa minha primeira intervenção, pela graça, os cananeus que habitaram ali, tanto em Canaã, né, eles podiam ter vivido ou seja, podiam ter vivido à vista de um Deus Santo enquanto Israel estava sofrendo no Egito. Só que durante o tempo em que Israel estava sofrendo no Egito, os cananeus não viveram à vista de um Deus Santo. Chegando à altura de se cumprir a promessa, porque os cananeus não se purificaram, ou seja, não se santificaram, nunca aceitaram Deus. Chegando à altura, Deus teve uma promessa, que era de dar a terra a Abraão, a Isaac e a Jacó. É muito curioso o que estás a dizer por uma razão. Há muita gente que hoje diz que afinal Deus não deu as mesmas oportunidades àquele povo que vivia em Canaã, não só aos cananeus, também aos amorreus, aos jebuseus, enfim, a toda aquela lista de povos idólatras que viviam naquelas terras, e que eles não tinham conhecimento da presença de Deus e, portanto, não tendo conhecimento, seriam inimputáveis, isto é, não é justo castigá-los. Ora bem, este é um raciocínio que nós vemos, até mesmo aqui pelo estudo da lição, vemos que Deus não era afinal desconhecido. Porque vemos, por exemplo, qual foi a atitude daquela prostituta Raab. O que é que ela disse aos espias? Nós trememos perante os feitos que o vosso Deus faz, perante os feitos que através do vosso povo, através dos judeus, são feitas às outras nações. Nós trememos porque sabemos que Deus é o Deus Santo e ela, portanto, como ela, também muita gente, a sua família toda e muitos mais, como por exemplo os egípcios, não é? Quando aconteceu o êxodo no Egito, não foram só os hebreus que saíram do Egito livres, porque todos aqueles, mesmo sendo egípcios, que passaram o sangue nas ombreiras das portas, todos esses, não houve mortes de primogénitos nessas casas. Portanto, porquê? Porque essas pessoas, ao fazerem isto, estavam a admitir a santidade do verdadeiro Deus. E isto é muito importante para nós percebermos que, quando, por exemplo, o Senhor convida Abraão para lhe dar uma terra onde mana leite e mel, etc. Abraão, ele diz que tu vais para o Egito porque é necessário que passem 4 gerações, ou seja, 400 anos, porque ainda não se encheu o cálice da iniquidade dos amorreus. Dos amorreus, tendo com esta palavra, com este povo, classificar todos os povos pagãos que viviam naquela terra. Nessa altura, ainda não era a altura de fazer o juízo, porque nós dizemos, Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. E só pode ser equilibrado se tiver os dois pratos da balança, o amor de um lado, a justiça do outro. Porque se não houver justiça, aquele amor que é para todos não é o amor justo. Porque tanto sofre o que peca como o que não peca, não pode ser. Deus não pode fazer isto, porque isto não é justiça. E, portanto, o amor perdoa sempre, quando não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar.
Se o pecador volta arrependido, e nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos exemplos no Velho Testamento mesmo, que ficamos assombrados como é que é possível que certas pessoas foram perdoadas por Deus daquela maneira milagrosa. Como? Como é que isto é possível? É possível pelo grande amor de Deus. Porquê? Porque estas pessoas foram sinceras no seu perdão. Pediram perdão, e ao pedirem perdão a Deus, se esse pedido for sincero, Deus não recusa o perdão. E temos várias histórias, não só com os homens grandes da Bíblia, mas com outros, com aquele rei pecador como Manassés, etc., mas com tantos que foram homens que tiveram uma vida terrível, uma vida cheia de pecados, e mesmo assim com o próprio Davi, com outros também, mas Deus perdoa porque essas pessoas pediram-lhe perdão de uma forma sincera, de uma forma, o seu coração, através do Espírito Santo, reconsiderou e verificou o seu estado grande de pecado, e então disseram que, de facto, a graça é que os salva, e isso é uma coisa maravilhosa. Ainda hoje nós podemos fazer isso. Não há pecado nenhum, por mais iníquo que a pessoa, por mais crimes que a pessoa tenha feito, por mais pecados que tenha cometido, Deus não recusa o pecador arrependido. Pois bem, tudo isto para dizer que, portanto, nós não podemos considerar que estas atitudes de Deus perante o povo de Canaã eram atitudes injustas. Não, o povo sabia, e a condenação, portanto, o nível de idolatria, o nível de abominação era de tal forma que Deus teve que intervir para limpar a sociedade. Como aconteceu, por exemplo, com o dilúvio, como aconteceu com a Torre de Babel, enfim. Exatamente. Houve muitas alturas em que a justiça, em que Deus disse basta. E a partir daí era necessário que o seu juízo se executasse. Exatamente. Outra coisa é que nós retiramos também da lição, e está logo na lição de terça-feira, então, que o Senhor é um guerreiro, como já vimos, ele apareceu com a espada na mão perante Josué, mas o que era curioso aqui é que a mensagem era esta: eu vou guerrear por vocês. Isto é, vocês não precisam de ser guerreiros, porque o que nós tínhamos era o quê? Eram pessoas que tinham atravessado o deserto, tinham estado 40 anos no deserto, não tinham tido escolas militares, não tinham tido treinos militares, não tinha havido nenhum exército organizado. E todos os povos que viviam à volta tinham esse exército, tinham armas, tinham grandes muralhas, mas tinham também armas modernas, etc. E o povo de Israel o que é que tinha? Tinha umas fundas, uns arcos e pouco mais do que isso. Quer dizer, verdadeiramente este povo não era um povo guerreiro que pudesse olhar para si, e sempre que eles olhavam para si diziam que nós não temos capacidade. Quando Moisés, aliás, mandou os espias à terra de Israel, os 12 espias, todos eles ficaram assustados porque começaram a olhar para eles, para a sua estatura, para as suas capacidades, para as suas forças, e olhavam para o tamanho dos gigantes que haviam e para a sociedade organizada como estava, e diziam: nós não temos hipóteses aqui. E é verdade que não tinham hipóteses. Mas o que Deus queria que eles vissem é que não eram eles que deviam ter hipótese, era o próprio Senhor que lhes daria essas hipóteses. E sempre que o homem, sempre que o hebreu, o judeu, se mentalizava disto, a vitória era certa. E isso aconteceu aqui com a conquista de Jericó, não é verdade? Nós vemos que aquele exército não foi verdadeiramente nenhum exército. E há várias passagens da história que nós vemos aqui em que, quando as vitórias maiores e mais extraordinárias foram aquelas que aconteceram sem intervenção praticamente humana. Vimos com os 300 de Gedeão, mas vimos noutras circunstâncias, vimos com Eliseu, aquele exército que ele diz ao Giade: olha, tu queres ver o que está aqui à nossa volta para me proteger lá em Datã? Ele estava lá com os exércitos da Síria, não é? E ele estava sossegado porque ele olhava e com os olhos da fé conseguia ver o que estava à volta dele. Era o exército do Senhor que o protegia. E era isso que Deus queria que o povo de Israel fizesse, era que percebesse que a força não vinha do povo, não vinha da sua grande organização, da sua grande inteligência, mas agora vai acontecer o seguinte: o povo não aceita isso, mas Deus vai sempre atrás daquilo que o povo decide. Deus, quando planeou trazer este povo de Israel para a Terra Prometida, não era para que eles formassem um reino igual aos outros à volta, era para que Deus fosse o seu rei, era para que eles aceitassem as ordens divinas e para que pudessem dessa maneira ser um povo especial que transmitisse a luz aos outros. Mas eles quiseram fazer exatamente igual aos outros, e esse foi o grande problema. Pois, como estamos a ver,
sem Jesus, que é o príncipe do exército do Senhor, tanto o arcanjo Miguel, sem Jesus, nem Israel venceria qualquer que fosse a batalha, isso o irmão Mauro já realçou, mas para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, gostaria de dizer que todas as nossas inquietações, todos os nossos medos, todas as nossas perplexidades, os nossos anseios, os desafios, as dores, tudo de errado que acontece na nossa vida, sem Cristo, nós não vencemos. Porque tudo que a gente vive física, ou seja, na nossa vida real, é o resultado de tudo que ocorre nos bastidores da nossa vida. É tudo aquilo que ocorre naquilo que está por trás das cortinas da nossa vida que a gente não pode ver, que só Deus vê e os demônios também veem. Enfim, e até sabemos que essa guerra que se traduz na prática entre aquilo que é bom e aquilo que é mau, que a gente vê fisicamente quando, como é que eu digo, o pai molesta o filho, agride o filho distrata o pai, o homem distrata a esposa, a mulher distrata ou agride o esposo. Essas guerras físicas e até guerras que envolvem as nações, guerras militares, guerras fratricidas ou entre nações, é o reflexo daquilo que ocorre por trás daquilo que a gente não vê. E só Cristo, com uma espada nua, embanhada, é quem vence por nós. Esse é um ponto. Outro ponto, dizer que se Deus não concedesse liberdade a todas as suas criaturas, sobretudo estou a falar do ser humano, portanto, Deus não seria amor na dimensão que a gente o trata, né? E houve guerra no céu porque até aquele que era Lúcifer, que era o anjo de luz, Lúcifer, também é livre e ainda continua sendo livre. Porém, usando a sua liberdade, entrando para a libertinagem, entendeu ser igual, ou desejou ser igual a Deus, e o seu lugar nas ruas de ouro já não foi encontrado, nem para ele, nem para os anjos que o apoiaram. Aquele que era Lúcifer, que hoje é Satanás, o grande enganador, o dragão, né, a grande serpente, e os anjos que ele conseguiu dominar e atiçar e conquistar, não encontrando guaridas noutros mundos, a irmã White diz, noutros mundos, encontrando guarida na terra, vencendo Adão e Eva, fazem moça a nossa vida e criam esse mal-estar nas cortes celestiais e o mal não pode prevalecer. Ou seja, a guerra começou no céu, um lugar que não era para ter guerra, porque Deus dotou de todas as suas criaturas, os anjos e nós, os seres humanos, de liberdade. Porém, ele espera dos anjos e de nós o bom exercício do livre-arbítrio. Quando o livre-arbítrio é mal exercido, dá no que nós vemos, o grande conflito. O grande conflito é uma guerra que começou no céu e que se trava na nossa mente. Vou fazer o bem ou vou fazer o mal? E o autor foi enfático em dizer que no grande conflito não há meio termo. Não há ficar no muro, não há dizer eu não tenho lado. Todos aqueles que não servem a Deus, todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, já estão a servir o outro, portanto, o inimigo de Deus, que é Satanás, que nos empurra, infelizmente, para o lado dele, quando nós fizemos as más escolhas. Por isso, todos nós não devemos ser como nem o rei de Tiro, nem o rei de Babilônia. Ou seja, não devemos vestir essa capa. A nossa capa tem que ser como a de Josué. Eu
e a minha casa, eu e minhas filhas, eu e os meus amigos, eu e a minha família, devemos servir ao Senhor. Essa é a escolha que Deus espera que eu faça, que os irmãos façam, que os amigos que nos assistem façam, por amor de Cristo, por cada um de nós que verteu o seu sangue, para vencer nessa grande guerra que começou no céu. Exato. Aqui Josué compreendeu, quando apareceu este ser celestial com aquela espada, 2 gumes, ele percebeu que afinal Deus estava a lutar, fazia parte de esta guerra que estava a ser feita contra aquela população idólatra, era uma guerra que tinha começado muito anteriormente no céu, como nós vemos depois em Apocalipse, não é? Aquele texto do Apocalipse 12:7, que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Portanto, este texto é muito interessante porque toda a Bíblia, quer dizer, não só o Novo Testamento, como nesta passagem que lemos aqui no Apocalipse, mas também passagens anteriores, passagens logo de Isaías, Isaías que fala como caíste do céu, à estrela da manhã, filho da alva. Alguns intérpretes, alguns teólogos dizem, não, ele estava a referir-se ao rei de Babilónia, mas nós vemos que isto é as características deste rei só podem ser atribuídas a Satanás, a Lúcifer. E depois o rei de Tiro, no texto de Ezequiel, e depois com Daniel, o príncipe do rei da Pérsia, mais uma vez, que diz que resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Portanto, vemos que há um conflito, que todas estas passagens do Antigo Testamento se referem a um conflito cósmico que teve origem no céu e que se perpetua na Terra. Portanto, que é um conflito que realmente não é apenas uma simples batalha terrestre, não são os israelitas contra os cananeus, não são os israelitas contra os filisteus, nem contra os amorreus, nem contra contra todos aqueles povos que estavam ali à volta. Não é isso. É uma batalha do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer. E é essa batalha que se desenrola à nossa volta, e Deus vai chamando alguém, chamando um povo para ser sua testemunha. E esse povo tem a missão de levar aos outros o conhecimento deste grande conflito, para se tomar partido, porque nós não podemos ficar, de facto, a meio, não podemos ficar com um pé de um lado e um pé do outro, não podemos cochear entre dois pensamentos, não. Nós temos que tomar uma opção clara, e a opção clara é por Jesus. A opção clara é porque se não estivermos desse lado, se não juntarmos com ele, estamos a espalhar, como ele dizia. E, portanto, temos que tomar essa opção. Ora bem, depois disso, vemos que a ideia, como eu tinha começado a falar há pouco, é que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele não pretendia que os israelitas se revoltassem. Aliás, Moisés tinha essa ideia no início, quando ele estava no palácio. Ele pensava que ele iria desempenhar um papel importantíssimo, através da sua força, do seu exército, das suas táticas militares, iria conseguir libertar o povo hebreu dos egípcios. Mas Deus precisou de o educar durante 40 anos lá em Midian, para que ele percebesse que afinal não era assim. Afinal, era Deus que queria orientar o povo, era Deus que queria, e foi assim que aconteceu no princípio, aliás. Como é que a primeira batalha, digamos, contra os egípcios, quem é que a travou, verdadeiramente? Foi na travessia do Mar Vermelho. E foram os elementos naturais, foi Deus, através dos elementos naturais, através daquela água, daquela montanha de água que caiu sobre aquele exército, que os destruiu a todos, e não houve ninguém que escapasse. E os israelitas viram isto. O êxito era deixar tudo nas mãos de Deus. Mas pouco tempo depois já começou a acontecer o quê? Havia a ideia, o Senhor vai lutar por vocês. Vocês não precisam de se preocupar. O Senhor é quem peleja. Não temais, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos faz. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isto era o plano original de Deus. Portanto, no Mar Vermelho foi assim. Vocês
os israelitas, quando viram aquilo, ficaram, realmente é uma coisa extraordinária. Afinal, nós estávamos com medo deste exército e Deus destruiu-os. Nós temos que entregar tudo. Mas já passado pouco tempo já estavam a protestar, porque já estavam com sede e não tinham água, já estavam com fome e não tinham pão. E então, e Deus fazia, digamos, tudo isto eram provas que Deus dava ao povo para ver se os chamava a si. E é verdade que numa primeira fase o povo voltava para Deus, não é? Mas rapidamente se arrependia. Era um povo de dura serviço, como se diz. Era um povo que foi, digamos, que durante aqueles 400 anos passaram de gerações para gerações, fazendo e tendo e sofrendo uma vida de escravatura tremenda. Aquelas pessoas tornaram-se duras, tornaram-se insensíveis, tornaram-se praticamente insensíveis aos chamados do Espírito de Deus. E então, se Deus não conseguiu convencê-los de que esta maneira seria a melhor, então vai para uma segunda opção, quer dizer, vai deixá-los batalhar, mas mesmo assim batalhar à sua maneira. E só desta forma é que havia vitória. Quando nós temos a história dos Amalequitas, quando Josué e Moisés, neste caso, lutou contra os Amalequitas, o que é que aconteceu? Havia uma história muito engraçada. Era Moisés, os braços de Moisés já era um homem velho, então precisava de levantar os braços. Sempre que ele tinha os braços levantados, vejam bem, uma coisa tão simples, levantar os braços, parece que... Mas esse era o milagre que Deus pretendia. Ele não queria que vocês não vão lutar, vocês não são estrategas militares, basta levantar os braços, vejam bem. Era para que o povo aprendesse. Então, o Josué levantava-lhe os braços, apoiava os braços, não é? E ele, com os braços levantados, o povo prevalecia. Mas daí a pouco ele deixava cair os braços, lá vinham os amalequitas sobre os israelitas. Lá está. Deus, com esta imagem tão simples, queria demonstrar apenas: deixem que eu seja verdadeiramente o general do vosso exército. Porque se eu for o general, vocês vencem. Pois bem, a lição tem muita coisa para tratar. É um sumo tão bom, mas o tempo é um recurso não renovável e já estamos no fim. Eu vou entrar com a minha parte final dizendo que todo conflito que ocorre na vida de cada um de nós, lutar, matar, roubar, negar, mentir, todo erro, todo engano a que nós nos submetemos, todo conflito está a pôr em causa a justiça e o caráter de Deus por Satanás. Agora, nós, e falo nós adventistas, ou todo crente sincero, que conhece esse facto, não é? Não pode apenas admirar a crueldade do mal. Tem que estar de um lado. E o lado que Deus espera que estejamos é o lado dele. Porque só ele é que luta por nós em todas as lutas, em tudo, mas absolutamente em tudo. E, como disse bem o irmão Mário, quando os israelitas se comportassem da forma que Deus esperava e lhes pedisse, ou lhes terá pedido, eles eram vitoriosos. Mas quando eles entrassem em murmúrios, quando nós duvidamos, quando nós não acreditamos daquilo que Deus é e faz por nós, porque Deus pode todas as coisas, ali seremos nós a lutar contra o nosso inimigo por nós mesmos. E não vencemos. Não vencemos a mentira, não vencemos o adultério, não vencemos nada. Não vencemos o pecado. Porque, como eu dizia, todas as lutas físicas, todas as guerras, todas as manifestações externas reais do mal são o reflexo daquilo que ocorre por trás das cortinas da nossa vida, que nós não conseguimos ver, mas só Deus é que vê, porque o que está em causa no grande conflito é o caráter de Deus. E ele escolhe homens como nós para o representar dignamente, como foi Eliseu, Josué, Moisés, etc.,
Porque é possível, Job, etc., é possível, era possível. Termino dizendo que os israelitas, aos israelitas, Deus esperava submissão e obediência incondicional aos mandamentos de Deus. Aí sim, eles seriam vitoriosos. A nós, Deus pede, nesse mundo de pecado, do que vai acontecer fisicamente, do que vai acontecer na nossa vida, etc. Só pede submissão e obediência incondicional aos mandamentos dele, para testemunharmos o poder e a intervenção direta de Deus na minha vida, na vida da minha família. Sem isso, YH, WH, é só falar, não vai se subsumir na minha vida. E não é isso que ele espera. Não é isso que ele espera de mim, nem isso que ele espera do irmão Mário, nem dos amigos que nos assistem, nem daqueles que poderão nos assistir depois. Pois bem. Digamos que, em resumo, e sobre o problema desta lição, realmente, Deus não é um Deus de guerra, não é um Deus sanguinário, é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas pretendia, mesmo assim, que os israelitas não fossem. Ellen White dizia que não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens, lá está. Se eles fossem obedientes, se eles aceitassem o Senhor pela fé, as coisas aconteceriam naturalmente, sem haver necessidade de guerras, sem derramamento de sangue, etc. Mas o homem sempre faz as coisas à sua maneira, Deus vai atrás, porque Deus não interfere, como tu dizias, no livre-arbítrio. As pessoas são livres e escolhem as más opções, e o Deus depois vai aí intervir, mas já segundo o critério que eles estabeleceram. Queremos isto. Ok, então se queres isto, eu vou fazer assim, vou-te ajudar na mesma, mas noutras condições. Portanto, é isso que aconteceu com o povo de Israel. E hoje nós, ainda agora, nós vemos os conflitos que esta terra sofre como consequência, de facto, desta divisão tremenda que existe entre as pessoas que lá estão, as pessoas que lá estavam, entre os próprios judeus, etc, etc. E nós vemos isso hoje a correr aos nossos olhos. Pois bem, que Deus vos abençoe e que possam continuar a estudar a palavra de Deus, porque isso é o caminho que nós temos para melhorar a nossa relação com Ele. Amém, amém, amém.